Bom dia a todos, a todas. A nossa 11ª sessão ordinária do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, 2024. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Salmo 136, 1. Registro a presença do conselheiro Júlio Pinheiro, conselheiro Érico, conselheiro Mário de Mello, conselheiro José Cláudio, conselheiro convocado Mário Filho, Alípio Filho, auditor Luiz Henrique, auditor Albo Furtado, procuradora Fernanda Catanheide. Registrar a ausência do conselheiro Ari Moutinho de férias, conselheiro Fabiano Barbosa por ausência justificada. Aprovação da ata. Em discussão, aprovação da ata da nossa sessão administrativa e ordinária de 2024, disponibilizada no processo SEI 6357/2024. Passamos à fase expediente. Inicio essa fase expediente expressando minha profunda apreciação a todos que contribuíram para o sucesso do evento memorável de lançamento da Ouvidoria da Mulher e entrega da Medalha de Honra à Mulher. Agradeço a presença e participação ativa da Luísa Brunet, que atendeu ao convite para, sem custo algum, participar do evento. Gostaria que fosse enviada uma moção de agradecimento a ela. Agradeço ainda aos conselheiros, servidores, equipe do cerimonial e todos os demais envolvidos, visto que todos demonstraram um compromisso incansável para tornar cada detalhe uma realidade, de modo a assegurar que todos os aspectos do evento fossem perfeitos. E, por fim, mas não menos importante, estendo mais uma vez nossas congratulações às mulheres premiadas. O lançamento da Ouvidoria da Mulher não foi apenas um evento, mas foi um passo emocionante e edificante em direção ao resguardo dos direitos das mulheres. Comunico ainda que a presidência desta Corte de Contas recebeu, por meio do ofício 8424, subscrito pelo conselheiro César Miola, na qualidade de presidente da TRICOM, nota técnica 1/2024, a qual versa sobre análise do tema do Supremo Tribunal Federal, que reafirma a competência dos tribunais de contas prevista no artigo 71, inciso 2, da Constituição da República. Neste sentido, ressalto que o TCE Amazonas já atua em consonância com o entendimento do STF, vez que já vem adotando, nos termos do processo SEI 2983-23, a separação dos atos de governo, autuados em processo de prestação de contas anuais e dos atos de gestão, autuados em processo de fiscalização de atos de gestão. Por fim, comunico que a mencionada nota técnica foi encaminhada ao gabinete de Vossas Excelências por meio do processo SEI 4943/2024. Registro a passagem do Dia do Jornalista, ao tempo em que faço um agradecimento e uma parabenização especial a todos os servidores envolvidos nas ações de nossa diretoria de comunicação. É visível a transformação na comunicação desta Corte, que trouxe uma abordagem mais dinâmica e eficiente. No último dia 7 de abril, comemorou-se o Dia Mundial da Saúde e com o objetivo de desenvolver e incentivar ações promocionais de saúde aos servidores ativos e inativos, promover a interação social e o compartilhamento de informações relacionadas à saúde física e mental
no próximo dia 14 de abril, no período de 7 horas às 10 horas, teremos a campanha do Dia Mundial da Saúde, promovido pela nossa Diretoria de Saúde e pelo nosso Departamento de Odontologia, a qual irá conter, dentre outras atividades, uma caminhada assistida, com a saída no Anfiteatro da Ponta Negra. As inscrições para a caminhada estão sendo realizadas pela Associação Olímpica Esportiva dos Servidores, com divulgação na intranet. Desde já, convido a todos para a participação do evento. Informo ainda que esta presidente, na data de ontem, participou, juntamente com o secretário de Controle Externo e chefe de gabinete da presidência, da reunião virtual de apresentação dos direcionadores estratégicos da Tricom. Também comunicando que a presidência recebeu os seguintes convites da Assembleia Legislativa para participar da sessão especial de entrega de título de cidadã do Amazonas, a senhora Marta Regina Silva Pereira, mestre e doutora em botânica, e da sessão especial em homenagem ao Dia do Consumidor, a ser realizado no dia 9/4. Também da Assembleia para participar da sessão especial de entrega de medalha Rui Araújo ao excelentíssimo senhor desembargador Carlos Vieira, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a ser realizada no dia 10/4, na sessão especial de entrega do título de cidadão do Amazonas à excelentíssima senhora desembargadora Misa Thelma de Oliveira Cunha, TJM, a ser realizada no dia 11/4, a sessão especial de entrega da medalha Rui Araújo ao senhor também Mário Jorge Rubó Abraão, empresário, vice-presidente executivo da Rede Lojas APA, a ser realizado no dia 12/4. E da sessão especial de entrega da medalha Rui Araújo também ao senhor Jefferson Vidal de Menezes, servidor desta casa, chefe de gabinete do auditor Mário Filho, a ser realizada dia 15/4. Do Colégio de Ouvidoria Judiciária das Mulheres para participar da abertura do Encontro Nacional, a ser realizado no dia 10/4, com credenciamento no auditório desta Corte de Contas. Gostaria também de registrar a passagem do aniversário dos conselheiros. Conselheiro aposentado Afrânio de Sá, na data de hoje, e do conselheiro Josué Filho, no dia 15/4. Parabenizando e desejando saúde e felicidade a todos os conselheiros e ao meu querido conselheiro Josué Filho, que acabou de se aposentar e que nós sentimos muito a sua falta aqui neste plenário. Registro também a passagem dos aniversários do desembargador Henrique Veiga Lima, no dia 11/4, do defensor público Ricardo Queiroz, no dia 12/4, do desembargador eleitoral Aldre Rodrigues, no dia 13/4, e da desembargadora do Trabalho Márcia Bessa, no dia 15/4. Em nome do servidor Cleilson Frota Mota, auditor do Ministério Público de Contas, servidor sempre tão cortês e educado com todos, parabenizo a todos os aniversariantes da semana, desejando muita saúde, prosperidade e bênçãos de Deus. Por fim, nessa fase de expediente, gostaria de agradecer aos conselheiros, servidores e colaboradores por todas as manifestações de carinho e apreço dirigidas a mim pela passagem do meu aniversário.
Passamos a indicações e propostas. E, antes de falar a minha indicação de proposta, eu passo a palavra ao conselheiro Júlio Pinheiro, decano desta casa. Obrigado, presidente. Mais uma vez, bom dia a todos. Bom dia, senhores conselheiros, senhores conselheiros substitutos, senhora procuradora-geral, senhores servidores que nos brindam e honram com tão ilustres presenças. Inicialmente, senhora presidente, eu gostaria de cumprimentar Vossa Excelência e toda a sua equipe, grandiosa equipe, pela realização do evento de lançamento da Ouvidoria da Mulher, que culminou com a entrega de comendas a várias mulheres participantes e que teve o sucesso esperado, já que este auditório ficou lotado embaixo, em cima, e muita gente de pé, o que demonstra o prestígio, o que demonstra que Vossa Excelência foi atendida ao apelo com relação às questões que são muito nobres relativamente às mulheres. Gostaria de cumprimentar todos os jornalistas presentes pelo Dia do Jornalista, e aqui eu vejo a Mariana estava aqui, vejo o Antônio Ximenes, vejo vários jornalistas que estão presentes. Me perdoem a não declinar os nomes todos, mas pelo Dia do Jornalista eu quero desejar e felicitar a todos os jornalistas, desejar as melhores recomendações e desejar muito trabalho, muita disposição para continuar comunicando, principalmente aqui no Tribunal de Contas. Hoje também é Dia Nacional da Biblioteca e gostaria de cumprimentar, nós temos uma biblioteca aqui no Tribunal, cumprimentar os profissionais da área. Hoje também foi noticiado o aniversário, por Sua Excelência Presidente, do conselheiro Afrânio e do conselheiro Josué, além dos desembargadores Henrique Veiga e Márcia Bessa, minha contemporânea da Jaqueira, na Universidade do Estado do Amazonas. Quero desejar a todos, ao conselheiro Afrânio, ao conselheiro Josué, ao Henrique, a Márcia, a todos os que foram anunciados aqui, e que perdoem eu não ter conseguido anotar o nome de todos, as felicitações pela passagem dos seus respectivos aniversários. Mais uma vez, desejar um bom dia a todos e agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com os senhores. Muito obrigado. Com a palavra, o conselheiro Érico Desterro. Apenas para renovar meus bons dias a todos e a todas, mas, senhora presidente, Vossa Excelência nos deu conhecimento deste ofício da Tricom, ainda assinado pelo ex-presidente Miola, sobre a resolução, sobre uma resolução baixada pela Tricom a respeito das contas dos municípios, enfim. E eu confesso a Vossa Excelência que eu ainda tenho muitas dúvidas a respeito da aplicação disso. Da forma como parece que está posto aqui, a Tricom tem o entendimento de que nós podemos continuar a emitir julgamentos sobre atos de gestão dos prefeitos. E eu tenho minhas dúvidas a respeito disso, ante que se esclareça, ante a decisão do Supremo.
Eu acredito que a decisão do Supremo esteja equivocada, mas, afinal de contas, nós somos obrigados a cumprir a decisão do Supremo. Então, nesses termos, é que eu entendo ainda que nós precisamos amadurecer os nossos procedimentos. Tenho, até um certo momento, admitido a abertura de processos que examinam os atos de fiscalização da gestão, mas eu confesso que me inclino a não mais proceder dessa maneira, a não ser que me convençam do contrário, e aqui o tribunal precisa definir se de fato seguirá um caminho ou outro, para que tenhamos um posicionamento uniforme. Se o tribunal definir por um posicionamento, mesmo que eu entenda de forma contrária, eu acatarei, para manter um mínimo de segurança jurídica para os administrados. Mas entendo que nós precisamos refletir um pouco sobre isso. Acredito que Vossa Excelência devesse solicitar um estudo envolvendo a Secretaria de Controle Externo e os demais órgãos de assessoramento de Vossa Excelência, a Consultec, sobretudo a Consultec e a assessoria e a consultoria jurídica, para que nós possamos então definir de uma vez por todas o posicionamento que o tribunal deve adotar em relação a essas contas de gestão quando o prefeito assume a condição de ordenador da despesa. Era isso, senhora presidente. Muito obrigada. Atendido o pedido, vou mandar providenciar todo esse estudo para que na próxima sessão nós traremos aqui para discussão. Ainda indicação de proposta, com a palavra o conselheiro Mário de Mello. Obrigado, Excelência. Na mesma linha, gostaria de parabenizar todos os aniversariantes, mas em especial um querido amigo que convivi intimamente e aprendi tanto, o nosso querido Josué Filho. Que Deus continue dando muita saúde e brilho na sua caminhada. Assim também, presidente, eu quero dar o meu testemunho do grande evento no lançamento da Ouvidoria da Mulher, com uma representatividade espetacular. Trata-se de um tema tão atual e tão relevante. Vossa Excelência, com muita competência, entendeu e despertou e deixou um marco nesse contexto com aquele evento do lançamento. Quero parabenizar a Vossa Senhora, a Vossa Excelência e todos aqueles que estavam envolvidos, que foi realmente um evento de peso, de porte, com muita competência. Era isso, senhor presidente, e na oportunidade de Vossa Excelência permitindo, eu queria anunciar uma cautelar. Fique à vontade, Excelência, pode ser agora. Obrigado. Gostaria de dar ciência a esse egrégio Tribunal Pleno que nos autos do processo número 16.558/2023, que trata de representação com pedido de medida cautelar formulado pela empresa Sevima, Serviço de Manutenção de Comércio e Material de Limpeza Limitada, visando apurar possíveis irregularidades na condução do pregão eletrônico no 222 de 2023, que tem como objeto a contratação pelo menor preço de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de armazenamento, guarda e gestão de veículos apreendidos pelo setor operacional do DETRAN. Revoguei a decisão monocrática número 10 de 2024, por meio da qual havia determinado a suspensão cautelar do certame, tendo em vista a informação trazida aos autos pelo DETRAN de que a administração pública já havia celebrado o termo de contrato número 01 de 2024, derivado da homologação do certame em questão, estando referido a ajuste em plena execução. Não obstante, considerando que este tribunal não possui competência para determinar a sustação de contratos administrativos, encaminhei cópia integral dos autos da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas para a adoção das medidas que entendessem necessárias, dentro do limite de suas competências no tocante à sustação do termo do contrato número 01 de 2024. Ato contínuo, encaminhei os autos à unidade técnica para a retomada da instrução ordinária do feito. Era só isso, presidente. Muito obrigado. Com a palavra o conselheiro Josué Cláudio. Senhora presidente, boa tarde a todos, todas. Quero, mais uma vez, parabenizar
na nossa reunião anterior pela forma que foi conduzida o julgamento das contas de 2022 do Governo do Estado. Também deixar aqui o meu abraço, em especial a Vossa Excelência, pela realização de um evento muito importante quando da inauguração da Ouvidoria da Mulher, e sempre um tema muito importante, um tema que me move de forma racional e também pelas minhas paixões. O tema ouvidoria é um tema que muito me fascina, que muito me apetece. E existem pessoas muito próximas de mim que trabalharam na primeira ouvidoria do Estado do Amazonas, e que essas pessoas, aqui de público, quero dizer que estão à disposição de Vossa Excelência, não só como presidente do Tribunal de Contas, mas também como a ouvidora da mulher do Tribunal de Contas. E parabenizar Vossa Excelência pelo evento. Faço das minhas palavras as palavras que me antecederam o conselheiro Júlio Pinheiro, que utilizou muito bem. E, claro, nessa semana, que ainda é a semana do seu aniversário, de desejar muitas bênçãos, muita paz, muita luz, muita proximidade com a família. Abaixo da família, abaixo de Deus, essa é a nossa salvação, né? E tenho certeza que os anos vindouros serão anos de muitas vitórias, de muitas conquistas aqui no nosso Tribunal de Contas, justamente por conta da sua experiência já no segundo mandato, e hoje já, apesar de aparentemente bem mais jovem, em comparação ao primeiro mandato, porém bem mais experiente. Então, essas minhas palavras, e que tenhamos um bom dia de trabalho, uma boa tarde de trabalho. Obrigada. Passo a palavra agora ao conselheiro convocado, Mário Filho. Obrigado, senhora presidente. Eu renovo os meus cumprimentos a todos e quero me associar às manifestações e parabenizações anteriores, especialmente ao meu amigo Jefferson, meu chefe de gabinete, que receberá a medalha Rui Araújo. E também parabenizo aos aniversariantes aqui nominados, em especial o querido amigo conselheiro Josué Filho e ao conselheiro Afrânio, desejando-lhes muita saúde e muitos anos de vida. Desejo também uma ótima sessão para todos nós. Muito obrigado. Com a palavra o auditor Alípio Filho. Obrigado, Excelência. Meu bom dia a todos. Eu não poderia também deixar de parabenizar o queridíssimo amigo conselheiro Josué Filho, na pessoa do qual eu parabenizo a todos os aniversariantes, desejando ao querido Josué Filho saúde, muitas bênçãos, e já enviando aqui um fraternal abraço, no qual deixo transparecer a saudade que todos nós sentimos da sua presença. Parabenizo a conselheira presidente pelo êxito na instalação da Ouvidoria da Mulher, mais do que foi abrilhantado por várias autoridades, servidores, personalidades. E, senhora presidente, eu gostaria de pedir licença para divulgar uma cautelar também nessa oportunidade. Pois não, Excelência. Trata-se de representação com pedido de medida cautelar, objeto processo 10.699/2024, em que a empresa RF Serviços de Engenharia Limitada se insurge contra disposições contidas na tomada de preço número 3 de 2023 da Prefeitura de Anori, cujo objeto foi a seleção de pessoa jurídica
especializada para a construção do centro multiuso no município de Anuri. E foram representados o senhor prefeito municipal, senhor Ricardo Diniz Castro, a senhora procuradora municipal, doutora Zenaide de Oliveira Brandão, e também os presidentes da Comissão Permanente de Licitação. Esse processo já veio ao tribunal e, sob a minha relatoria, eu concedi a medida cautelar, à época, suspendendo a homologação da tomada de preço. Retorna agora os autos, já com os esclarecimentos e as justificativas apresentadas pelos responsáveis, e após analisá-los, entendi por bem suspender a medida cautelar anteriormente concedida e fazendo determinações à origem. Então, em síntese é isso, senhora presidente, ao tempo que eu desejo uma ótima sessão a todos, que Deus sempre nos abençoe com grandes graças. Muito obrigado. Obrigada. Com a palavra, o auditor Luiz Henrique. Muito obrigado, senhora presidente. Eu também gostaria de aderir a todas as manifestações, em especial deixar registrado meus cumprimentos ao conselheiro Josué Filho pelo aniversário e desejar muitas felicidades, muitas bênçãos ao conselheiro. Obrigado, senhora presidente. Com a palavra, o auditor Albert Furtado. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Gostaria de reiterar as manifestações anteriores, em especial as parabenizações ao conselheiro Josué Filho. Também gostaria de parabenizar a presidência pela inauguração da Ouvidoria da Mulher e gostaria também de parabenizar o doutor Jefferson, chefe de gabinete do Dr. Mário Filho. Obrigado, presidente. Com a palavra, a doutora Fernanda Cantanhede, Ministério Público de Contas. Obrigada, presidente. Novamente, gostaria de dar um bom dia a todas e todos os presentes, a vossas excelências que compõem essa mesa, e parabenizar pelo lançamento da Ouvidoria da Mulher. Entendo de muita relevância e necessária a existência deste núcleo aqui dentro do nosso Tribunal de Contas, e, portanto, envio aqui meus parabéns e congratulações por essa iniciativa, desejando um êxito nessa empreitada. Aproveitando para agradecer o recebimento da Medalha de Honra ao Mérito à Mulher, a mim destinada por esta ouvidoria, em face dos serviços prestados aqui na administração pública como Procuradora de Contas. E, ao ensejo, eu gostaria de me associar aos votos de parabenização já mencionados aqui, dando ênfase à Vossa Excelência Presidenciária pelo novo ciclo que se iniciou e por todas as suas conquistas, desejando saúde para que siga nessa caminhada por muitos e muitos anos. E não poderia deixar de mencionar também o Dr. Cleilson, servidor auditor desta Corte de Contas, lotado no Ministério Público de Contas, servidor competente, dedicado e prestativo, de todos conhecido, que a cada dia busca seu crescimento profissional aqui nessa Corte, e também hoje, após ter obtido o grau de mestre em Direito Ambiental pela nossa Universidade do Estado do Amazonas, traz sua contribuição sendo instrutor da Escola de Contas Pública desta Corte de Contas. Desejo toda a felicidade do mundo ao Dr. Cleilson, bem assim como estendo esse meu desejo de muita saúde e paz e felicidade ao nobre, querido conselheiro aposentado Josué Filho, com quem tive a honra de trabalhar aqui durante muitos anos. O que tinha a dizer, desejo uma boa sessão a todos, excelência, muito obrigada. Obrigada. Obrigada pelas parabenizações, muito obrigada. Dizer também que eu recebi
telefonema ontem do presidente da Tricom, doutor Edilson, parabenizando a Ouvidoria da Mulher, a primeira mulher dos Tribunais de Contas do Brasil, e também parabenizando a nossa Blitz TCE, e fica registrado aqui as parabenizações que ele mandou fazer ao nosso tribunal. Também nesta fase de indicações, trago a deliberação plenária, a situação dos processos pendentes de julgamento que possui manifestação por meio de voto vista, que se encontram no gabinete do conselheiro Ari, considerando que foram devolvidos pelos conselheiros. Eu peço permissão ao Pleno, devido à observância à razoável duração do processo e ainda à convocação do auditor Mário Filho, com jurisdição plena, em substituição ao conselheiro Ari Moutinho, sugerindo assim que os processos que se encontram na situação acima mencionada sejam encaminhados para análise do conselheiro convocado, colocando assim em deliberação com a palavra o conselheiro Júlio Pinheiro. Acompanho Vossa Excelência. Conselheiro Érico. Eu estava solicitando esclarecimentos adicionais sobre o assunto. Nesse processo, há voto visto do conselheiro Ari? É isto? Não, a voto vista dos conselheiros que pediram vista. Do processo de relatoria dele? Dele. Vossa Excelência parece que tem um também, né? Eu pedi vista e devolvi com voto vista. E aí, para não ficar no gabinete... Então, o conselheiro convocado assumiria a relatoria, consideraria os votos? Consideraria os votos vistas, se vai concordar e traria ao plenário para ser votado. Sim, acho que é razoável. Dentro daquilo que nós já havíamos decidido, claro, né, que é distinguir os processos. Cada vez que houver um processo diferente de julgamento, trago, como estou trazendo aqui no plenário, a respeito dos votos vistos, para que o plenário delibere. Então, estou de acordo. Conselheiro Mário de Mello. De acordo, Excelência. Conselheiro Josué Cláudio. De acordo. Conselheiro convocado Mário Filho, que esse aí é que vai trabalhar mais um pouco. Presidente, eu creio que eu estou impedido nessa matéria. Mas aproveitando a oportunidade... Vossa Excelência é o principal interessado para trabalhar mais um pouco. Mas aproveitando a oportunidade, eu gostaria de saber se Vossa Excelência saberia me informar a quantidade de processos... Não, são poucos, Excelência. Que virão para mim. Acho que são uns 3 ou 4. Sem problemas. Mesmo estando impedido na matéria, estou de acordo. Ok. Qualquer coisa, Vossa Excelência entra de férias e aí assume um conselheiro convocado ali, para lhe ajudar um pouco nessa atividade. É uma solução possível. Não há necessidade, conselheiro. Excelência, só um esclarecimento aqui. A assessoria aqui está me alertando. Queria só para esclarecer, e os processos vistos que estão nos nossos gabinetes? A senhora está falando com relação ao gabinete do conselheiro Ari, não é isso? Sim. Mas os que têm vista que estão nos nossos gabinetes? A mesma situação. A mesma. Mesmo assim. Ok. Agora eu não entendi. Os que o conselheiro Ari pediu vista. Sim. Ele devolveu e há voto vista. Foi redistribuído e há o voto vista. Ah, sim. O processo é dele, houve um pedido de vista de outro conselheiro e agora foi parar na sua mão. Segue o curso, não é? Segue o curso. Segue o fluxo, não é? Pois é, exatamente. E aí,
a situação também que o conselheiro Ari pediu vista e se encontra no gabinete os processos com o voto vista do conselheiro Ari. Refaz e traz para o plenário. Eu tenho muita preocupação, mas eu acho que temos que realmente adotar, com a possibilidade de tudo isso vir a ser anulado judicialmente, porque, de alguma forma, fere o princípio do relator Acredito natural. que não, Excelência, porque o plenário é soberano e está tomando as decisões. Não, veja bem, nós estamos adotando a decisão, eu estou participando, inclusive. É uma questão de celeridade dos processos e... Concordo plenamente, mas tenho ainda e essa preocupação. mesmo que nós coloquemos os votos dele vista no plenário e seja vencida, é a maioria. Sim, claro, havendo regularidade. A questão é apenas da relatoria. Mas, enfim, eu acho que temos que prosseguir se os processos e aproveitando todos que tiverem vista dos outros conselheiros aqui, trago seus processos de pedido de vista para o plenário. Para que eu nós tenho possamos, cumprido rigorosamente nós o meu possamos prazo. também relatar com brevidade para nós sermos um tribunal de julgamentos concomitantes. Ainda prosseguindo, conselheiro Érico concorda, conselheiro Mário? Concordo, excelência. Conselheiro Josué Cláudio? Concordo com Vossa Excelência. Conselheiro Mário Filho já se manifestou. Então, por unanimidade, aprovado a deliberação. Reportando-me a redistribuição em razão do impedimento do auditor Mário Filho, o conselheiro Fabiano Barbosa apresentou memorando retificando anterior redistribuição por compensação realizada na sessão passada, no lugar do Fundo Municipal de Cultura, disponibilizado para a relatoria do conselheiro convocado Mário Filho, leia-se Fundo Estadual de Cultura. Então, fica essa retificação aqui para a taquigrafia fazer a devida correção. Vossa Excelência está de acordo, né, conselheiro convocado? Sim, Excelência, estou de acordo. Então, finalizando indicações e propostas, passando a palavra à doutora Fernanda Cantanhede. Presidente, me desculpe, eu acho que eu perdi a oportunidade, mas eu gostaria de retornar, de pedir fazer uma solicitação de renovação de vistas em alguns processos que estão no gabinete. Eu vou aqui elencá-los. O processo número 11.422 de 2017, de relatoria do conselheiro convocado Mário Filho, processo 11.263 de 2023, processo 12.760 de 2023, 11.281 de 2023 e 15.269 de 2023, de relatoria do eminente conselheiro Érico Desterro. Obrigada, excelência. Ele passa a relação aqui para... Ainda indicações e propostas? Senhora presidente, só para concluir que eu acabei esquecendo, vou retirar de pauta o processo 15.692 de 2023. 15.6... Ok. Encerrando as indicações e propostas, passamos à 11ª sessão ordinária, temos 68 processos. Na pauta de adiados, temos 15 processos. Começando pela pauta do conselheiro Mário de Mello, temos 3 processos. O primeiro processo, de número 13.949, 2022, retorna após pedido de vista de minha lavra, que me manifestei, e da lavra do conselheiro Júlio Pinheiro e Josué Cláudio, que não juntaram manifestação. Por essa razão, passa a presidência ao conselheiro Josué Cláudio. Recebo a presidência de Vossa Excelência para apregoar o processo de número 13.949 de 2022 e informo, como Vossa Excelência acabou de falar, que este processo retorna
após o pedido de Vossa Excelência, conselheiro Yara Lins, e ainda registramos o impedimento do auditor Mário Filho e do auditor Luiz Henrique, e passo a palavra ao eminente relator, conselheiro Mário de Mello. Obrigado, Excelência. Trata os autos de recurso de revisão interposto pelo senhor Pedro Duarte Guedes, prefeito de Careiro da Várzea, em fase da decisão número 1208 de 2018, exaurado nos autos do processo número 15.215 de 2020, em que a Igreja, a primeira Câmara dessa Corte, julgou ilegal a admissão do pessoal realizada pela Prefeitura de Careiro da Várzea, por meio de processo seletivo simplificado, 01/2016, voltado à contratação temporária de 23 servidores, com aplicação de multa ao gestor e determinações à origem, a fim de que seja providenciada no prazo de 180 dias a deflagração no concurso público. De acordo com as razões recursais, o recorrente suscita, em sede preliminar, a tese da nulidade da decisão recorrida pela ausência de nome dos advogados na pauta do julgamento, em caráter subsidiário, pugna pela reforma da decisão recorrida, dentre outros argumentos, pela ausência de má-fé ou dolo do gestor responsável. No que tange a preliminar suscitada, sabe-se que a nulidade dos autos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber a parte falar no feito, sendo que, no presente caso, houve a oposição de 2 embargos de declaração e um recurso ordinário, sem que a eventual nulidade fosse suscitada em momento anterior. Além do mais, o reconhecimento da nulidade demandada a comprovação de efetivo prejuízo, o que não restou evidenciado nos autos. Quanto ao mérito da questão, o recorrente não trouxe em suas razões recursais argumentos capazes de alterar a decisão recorrida, limitando-se a sustentar os mesmos argumentos que já foram enfrentados no julgamento do processo principal, bem como nos autos de recurso ordinário deposto. Nesse panorama, esse relator, acompanhando a opinião ministerial, emitiu voto no sentido de conhecer e negar provimento ao presente recurso de revisão, para o fim de manter a íntegra decisão combatida. Ato contínuo, os atos foram inseridos na pauta da 8ª sessão ordinária do Egresso Tribunal Pleno, datada de 21 de março de 2023, ocasião em que a excelentíssima senhora conselheira Yara Lins pediu vista do feito, devolvendo posteriormente com manifestação, inserindo novamente a pauta da 40ª sessão ordinária do Egresso Tribunal Pleno, datada de 14 de 11 de 2023. Os atos foram novamente objeto de vista, agora do nobre conselheiro Josué Cláudio, que devolveu o feito sem manifestação. Inserido mais uma vez na 6ª sessão ordinária do Egresso Tribunal Pleno, datada de 5 de março de 2024, o nobre conselheiro Júlio Pinheiro também pediu vista do feito, devolvendo sem manifestação. De posse dos autos, passei a analisar o voto vista, acostado, a oportunidade em que verifiquei que a conselheira Yara Lins adotou posicionamento divergente desse relator, no sentido de conhecer e dar provimento ao presente recurso, por entender que não restaram evidências ao longo do processo principal de improbidades capazes de comprometer a legalidade das contratações questionadas. No entanto, com a vênia da praxe, mantenho os termos do meu voto disposto no sistema, no sentido de conhecer e negar provimento ao presente recurso, mantendo-se na íntegra os termos da decisão recorrida. É como eu voto, Excelência. Com a palavra, a conselheira Yara Lins, para a manifestação do seu voto vista. Obrigada. Trato os autos de recurso de revisão, que tem como objetivo principal alterar o Acordo 1208/2018, TCE, Primeira Câmara, exarado nos autos do processo 15.216/2020, através do qual foi julgada ilegal a admissão de pessoal em regime temporário para suprir diversos cargos administrativos no âmbito da Prefeitura Municipal do Careiro da Várzea. O meu ponto de divergência está relacionado ao mérito do presente recurso, visto que entendo que o mesmo deve ser provido, passando a julgar legal a admissão de pessoal em regime temporário decorrente do edital número 1/2016 da Prefeitura Municipal do Careiro da Várzea, uma vez constatada a realização de processo seletivo simplificado em excepcional circunstância de manutenção do funcionalismo público, modificar a redação do item 8.2
passando a recomendar à Prefeitura do Careiro da Várzea para realizar planejamento com o fito de que as futuras contratações sejam através de concurso público, em observância ao regramento da Lei de Responsabilidade Fiscal e aos princípios da legalidade, eficiência, economicidade, com exclusão da multa aplicada. Isto porque restou demonstrado nos autos que a contratação temporária tinha por objetivo o reforço de pessoal na área social. Portanto, é justificável sua contratação, uma vez que visava resguardar direitos sociais tutelados e assegurados constitucionalmente. Ademais, a Constituição Federal traz não só a forma de contratação de servidor público, bem como as exceções existentes, sendo uma dessas a permissão de contratação temporária sem concurso público. Dessa forma, 3 são os requisitos obrigatórios para a utilização dessa exceção. Vejamos: excepcional interesse público, temporariedade da contratação, hipótese expressamente prevista em lei. Ainda, vislumbrando os documentos carreados ao arcabouço processual, observo que todos os servidores temporários contratados em decorrência do edital número 1/2016 já foram desligados, tendo sido anexando recibo rescisório, conforme constam as folhas 330 a 344, ou seja, não causando prejuízo de ordem financeira ao erário em razão de continuidade irregular dos temporários. Esta é a síntese do meu voto vista. Muito obrigada. Ainda na fase de discutir, consulto Vossas Excelências se haverá manifestação. Não havendo manifestação, passamos à fase de votação. Como vota o conselheiro Júlio Pinheiro? Senhor presidente, senhor relator, eu indago a Vossa Excelência nesses autos com relação ao desligamento desses contratados. Foram realizados em tempo hábil, anterior a... A informação aqui, conselheiro, é que ele foi desligado após a admissão. Sim, mas foram desligados. Foram desligados. Eu vou ficar com voto vista, Excelência. Como vota o conselheiro Érico Desterro? Com o relator. Havendo empate, declaro o meu voto a favor... Não, falta o auditor. Ele está impedido? Ah, tá. Está impedido. Desculpe. Ao impedimento do auditor Mário Filho e o impedimento do auditor Luiz Henrique. Havendo empate, o meu voto de desempate é no sentido de acompanhar o voto vistas. E verificando que os impedimentos não comprometem um quórum de votação, declaro aprovado por maioria nos termos da proposta do voto vista. Ainda na pauta do conselheiro Mário de Mello, temos 2 processos que estão apensos, o processo número 10.752 de 2022 e 15.328 de 2022, que estão retornando após o pedido de vistas da conselheira Yara Lins. Passo a palavra ao relator, conselheiro Mário de Mello. Excelência, meu voto está exposto. Com a palavra a conselheira Yara Lins, em razão do voto vista. Trato os autos de representação com pedido de medida cautelar formulado
formulada pelo Ministério Público de Contas do Estado, em face da Secretaria Municipal de Limpeza Pública, SEMUSP, para apuração de possíveis vícios atinentes ao contrato objeto de dispensa de licitação, que tem como objeto a prestação de serviços de conservação e limpeza de logradouros públicos da cidade de Manaus. No mérito da representação, há questionamentos quanto à regularidade do controle emergencial, que tem por objeto a prestação de serviços de conservação e limpeza de logradouros públicos na cidade de Manaus. Os questionamentos limitam-se a 3 pontos: inobservância do processo licitatório, divergência com as diretrizes nacionais para o saneamento básico estabelecidos pela Lei nº 11.445/2007, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.026/2020, e falta de economicidade. Quanto ao primeiro questionamento, entendo que não merece prosperar, pois a comuna agiu de acordo com as previsões de contratação direta, ou seja, com previsão nas exceções do processo licitatório. A SEMUSP é responsável pela coleta seletiva, transporte, manutenção e manejo dos resíduos no âmbito municipais. Tais atribuições impediu que houvesse uma paralisação para a realização de um procedimento licitatório de natureza complexa, sobretudo no ano de 2021, ou seja, sob os severos efeitos da pandemia. Quanto ao segundo questionamento, peço venha para divergir, pois entendo que as prorrogações contratuais decorrem da necessidade do município de Manaus em manter a coleta seletiva de lixo e serviços funerários em funcionamento. Não identifico indícios de improbidade. Pelo contrário, os agentes em análise buscaram, por mais de uma vez, deflagrar o procedimento licitatório. Todavia, em razão do contexto fático, a época de pandemia, questionamento de editais, complexidade e necessidade de estudo prévio completo restou prejudicada. Portanto, entendo não prosperar o segundo questionamento. Quanto ao terceiro questionamento, identifico que a comuna vislumbrou a economicidade, pois realizou face de cotação de preços e firmou contrato com a empresa Mamute, que apresentava a proposta mais vantajosa. Na análise dos autos, percebe-se que o valor contratado foi menor que a atualização monetária do valor contratado em 2016, representando em um aumento de 2% comparado àquele período. Sendo assim, vislumbro haver nítida economicidade. Em atenção aos questionamentos oriundos do processo apenso número 15.328/2022, verifico que a Prefeitura sinalizou pela conclusão de um procedimento licitatório até novembro de 2022. No entanto, as circunstâncias anteriormente apresentadas geraram a necessidade de firmar contrato emergencial de 180 dias com a empresa MURB, o que, em momento algum, ofuscou a intenção de realizar o procedimento licitatório, conforme compromisso firmado na intenção de um TAG, nos termos do ofício número 228/2023, SEMUSP, de 23 de fevereiro de 2023, apresentado. Por fim, identifiquei que há uma licitação através do pregão eletrônico número 18/2023, o que denota o intuito da Prefeitura de Manaus em firmar contrato de prestação de serviço, observando os ditames das contratações públicas. Sendo assim, em sentido divergente ao relator, voto para julgar improcedente a representação devido à ausência de elementos que caracterizassem
a ilegalidade dos contratos administrativos analisados, bem como de dolo por parte dos agentes administrativos capaz de ensejar prejuízo graves à comuna. Obrigada. Ainda na fase da discussão, consulto Vossa Excelência se haverá alguma manifestação. Não havendo, entramos na fase de voto. Como vota o conselheiro Júlio Pinheiro? Acompanho o relator, Excelência. Como vota o conselheiro Érico Desterro? Eu vou solicitar a vista desse processo para uma melhor análise, porque houve argumentações consideráveis aqui. Vistas concedidas a Sua Excelência. Devolvo a presidência à presidente Yara Lins. Obrigada. Tínhamos 3 processos, 2 já foram julgados. Agora passamos à pauta do conselheiro Josué Cláudio, que temos 2 processos, de número 14.799, 2023, e 12.572, 2023. São apensos e retorna após pedido de vista do conselheiro Fabian, que juntou manifestação. Dada a ausência dele na sessão, retira os processos de pauta a serem votados na próxima semana. Pauta do conselheiro convocado Mário Filho. Temos um processo, tem pedido de vista do conselheiro Mário de Mello. Vista concedida. Pauta do auditor Alípio Firme. Temos 5 processos. Temos pedido de vista do conselheiro Mário de Mello nos 3 primeiros processos. Nos 2 últimos processos estão apensos. Estou impedida conforme declaração de impedimento anexa. Passa a presidência ao conselheiro José Cláudio para retirar os processos de pauta, a fim de que sejam votados na próxima sessão, considerando que retornaram após pedido de vista do conselheiro Fabian e que se manifestou nos autos. Assumo a presidente de Vossa Excelência e apregou os processos 15.754 de 2020, 15.755 de 2020, que estão apensos e que sejam retirados os processos de pauta e votando na próxima sessão e devolvo a presidência a Vossa Excelência. Obrigada. Pauta do auditor Luiz Henrique. Temos 3 processos apensos. 10.489, 2021, 10.490, 2021 e 10.491, 2021. Estou impedida. Passa a presidência a Vossa Excelência, conselheiro Josué, para conceder vista ao conselheiro Mário de Mello. Recebo a presidência de Vossa Excelência e apregou os processos já citados, 10.489 de 2021, 10.490 e 2.491 de 2021, que estão apensos, que são de relatoria do auditor Luiz Henrique, e registrando o pedimento da conselheira Yara Lins, concedo vista ao conselheiro Mário de Mello e devolvo a presidência a Vossa Excelência. Pauta do auditor Albert Furtado. Tem um processo, de 13.255, 2022, que retorna após pedido de vista dos conselheiros Júlio Pinheiro, Mário de Mello, e tem destaque do conselheiro Érico. São embargo de declaração, passa a palavra inicialmente ao Ministério Público de Contas. Palavra, doutora Fernanda. Obrigada, Excelência.
nos embargos de declaração nesses autos, o entendimento, manifestação desta representante do Ministério Público de Contas é no sentido de conhecer e negar provimento aos embargos para entender que não estão demonstrados vícios, quaisquer que sejam relativos nem à omissão, nem contradição, nem obscuridade, que seja reforma da decisão, em consonância, inclusive, com destaque inserido no sistema pelo eminente conselheiro Érico Desterro e Silva. Palavra o relator. Obrigado, presidente. O voto está posto e, para não tornar a sessão ainda mais longa do que já se encontra, eu deixo de declinar e passo, e no caso, seria até interessante ouvir o conselheiro destacante e pedir a palavra na sequência. Com a palavra, o conselheiro Érico, uma vez que houve pedido de vista dos conselheiros, mas não constam voto vista no processo. Com a palavra, o conselheiro Érico. Senhora presidente, senhores conselheiros, é a mesma situação que eu tenho mencionado aqui sobre a má utilização dos embargos de declaração para efeito de rever decisões do tribunal. Como destacou o Ministério Público, não há obscuridade, não há omissão, não há nada para ser esclarecido no acordo. O que há é a irresignação da parte com a aplicação da multa, o que se resolve por outro recurso. Ainda que a parte tenha razão de não ser multada, isto se resolve por outro recurso e não por embargos de declaração. Isso está se tornando uma praxe dentro do Tribunal de Contas, a utilização de um recurso que não tem este objetivo. E, portanto, eu insisto no fato de que não se deve fazer qualquer revisão deste acórdão, porque, como salientado pelo Ministério Público, não há omissão, obscuridade, nada disto que mereça a revisão nestes termos deste acordo. É o meu voto. Relator, quer a palavra? Obrigado, presidente. Palavra o relator. Apenas para esclarecer, né? Os aclaratórios eles podem ter efeito modificativo, né? O CPC de 2015 ele vem, inclusive, a inovar e ampliar o campo de ação dos embargos de declaração. Uma questão de ordem pública, mesmo que não tenha sido, se não foi objeto de análise no voto, na proposta de voto, ela pode vir a ser reanalisada em sede de embargos de declaração. É uma omissão suprível por aclaratórios, né? E as multas podem sempre ser afastadas quando não for vislumbrada a má-fé. Isso está no regimento interno. Nesse caso, não houve análise se a parte tinha má-fé ou não, e reanalisada em sede de aclaratórios, tratava-se de omissão, vinha a reconhecer que não há provas nesse sentido e, portanto, afastei a multa. Obrigado, presidente. Em votação, como vota o conselheiro Júlio Pinheiro. Senhora presidente, eu, ao longo de muito tempo, não sei exatamente quanto tempo, eu tenho analisado muitos embargos de declaração. E eu, pessoalmente, não aplico o efeito infringente, a não ser numa situação raríssima com relação
por exemplo, a um equívoco de provimentos de servidor em aposentadoria, é um dos exemplos. E, sendo assim, ao não aplicar esse efeito infringente, eu quero pedir vênias ao eminente relator para negar provimento aos presentes embargos. Como vota o conselheiro Mário de Mello? Com a posição do nobre conselheiro Júlio Pinheiro. Com destaque. Conselheiro José Acompanho o Cláudio. voto do relator, excelência. Por maioria. Eu voto, senhora presidente. Desculpa. Convoco o auditor. Conselheiro convocado, Mário Filho. Eu acompanho o relator. Deu 3-2, né? Então, por maioria, Vossa Excelência está como auditor. Sim, presidente, como auditor. Ok. Então, por maioria, nos termos do destaque do vosso conselheiro Érico, aprovado o processo. Passando à pauta ordinária, temos 53 processos. Pauta do conselheiro Júlio Pinheiro, temos 5 processos. O primeiro processo foi retirado de pauta. Nos demais processos, não havendo pedido de vista ou destaque, dou por aprovado os termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Érico. Desterro, temos 12 processos. Nos 2 primeiros processos, número 11.609/2023 e 15.232, pedido de vista do conselheiro Mário Filho. Vista concedida. Excelência, eu gostaria de aproveitar e gostaria de pedir vista do processo 11.567 de 2021. Qual é, hein? É o 5º processo do conselheiro Érico. É o 11.567 de 2021. Vossa Excelência não fez destaque? Não. Vai precisar. Tem um destaque aqui. Mas não meu. Eu pedi vista. Desculpe, Excelência, desculpe. Eu aproveito, antes de Vossa Excelência conceder vista, para declarar que eu vou aderir à manifestação do conselheiro convocado Mário Filho, que foi no sentido de retirar a multa, não é isto? Sim. Eu estou aderindo, então pode conceder vista ao conselheiro Mário. Eu abro a mão da vista nesse contexto, nessa linha do nobre conselheiro Mário Filho. Eu retiro a vista. Então, fica como aprovado o processo. Estou impedida no terceiro processo, 15.740/2023. Passo a presidência ao conselheiro José Cláudio. Recebo a presidência de Vossa Excelência para apregoar o processo número 15.740 de 2023, registrando o vosso impedimento, verificando que o impedimento não compromete o quórum de votação, não havendo destaques, o processo está aprovado nos termos da proposta do voto do relator e devolvo a presidência a Vossa Excelência. Obrigada. Nos processos números 14.933, 2023, 16.593, 2023, 16.701, 2023 e 16.766, 2023, não tendo pedido de vista ou destaques, considerando que os impedimentos registrados não comprometem o quórum, aprovo nos termos do voto do relator. Passamos à pauta
do conselheiro Mário de Mello. Temos 5 processos. No primeiro processo, tem pedido de vista do conselheiro convocado Mário Filho. Vista concedida. Temos destaque do conselheiro Érico no 4º processo. Processo número 12.573/2022. Passo a palavra ao relator. Excelência, está exposto o meu voto. Palavra ao conselheiro Érico. Desculpe. Vamos lá. Cuida-se de uma representação interposta pela nossa Secretaria de Controle Externo contra o município de Alvarães. É isto, não? A minha divergência, Excelência, é quanto à não aplicação de multa no caso. Os atrasos dos balancetes mensais configuram irregularidade sancionável pelo artigo 54.1a da Lei número 2.423, nossa lei orgânica, e também por resolução específica. Entendo que a norma detém um caráter objetivo. Ao ocorrer atraso, deve ser aplicada a multa. No mais, não obstante constar no sistema meu impedimento, não vislumbro qualquer hipótese para o feito. Foi retirado. Já foi corrigido. Então, ótimo. Assim, voto em consonância com o Ministério Público para que o Tribunal Pleno conheça e julgue procedente a representação e aplique multa de R$ 8.534 ao senhor Lucenildo de Souza Macedo, com base nas disposições legais já mencionadas e referentes essa multa aos atrasos dos meses de janeiro a abril e também dezembro do ano de 2021. É o voto. Palavra ao relator. Excelência, já está exposto o meu voto. Discussão e votação. Como vota o conselheiro Júlio Pinheiro. Acompanho o relator, Excelência. Como vota o conselheiro Josué Cláudio. Acompanho o relator. Como vota o conselheiro convocado Mário Filho. Com o relator. Por maioria, aprovado o voto do relator. Nos demais processos, não tendo pedido de vista ou destaques e considerando os impedimentos registrados não comprometem o quórum, aprovo nos termos do voto do relator. Passamos à pauta do conselheiro Josué Cláudio. Temos um processo e não tendo pedido de vista ou destaques, aprovo nos termos do voto do relator. Pauta do auditor Mário Filho. Temos 3 processos. Temos destaque do conselheiro Érico Desterro no primeiro processo, de número 10.001/2022. Passa a palavra ao relator. Senhora presidente, neste processo, a única divergência com o conselheiro Érico é quanto à aplicação de multa. Eu proponho a não aplicação de multa e o conselheiro destacante pugna pela aplicação de multa aos responsáveis. É a única divergência. Em discussão, votação, como voto o conselheiro Júlio Pinheiro. Com o relator, Excelência. Como voto o conselheiro Mário de Mello. Com o relator, Excelência. Como voto o conselheiro Josué Cláudio. Com o relator. Então, por maioria, aprovado o voto do relator. Também temos destaque do conselheiro Érico no segundo processo, de número 15.742/2023. Passa a palavra ao relator. Excelência, neste processo, trata-se de representação interposta pela empresa Hash Gaudiano e Companhia Limitada contra a Secretaria Municipal de Infraestrutura do município de Manaus para apuração de possíveis atos de ilegalidade e danos ao erário. Pois bem, neste processo eu constatei que a empresa representante busca neste tribunal a tutela de interesse particular. Em tais casos,
por não ser da competência desta Corte, eu entendo que o feito não merece sequer ter o seu mérito apreciado por este colegiado. Portanto, concordo com a manifestação da unidade técnica e proponho o voto pelo não conhecimento da presente representação e seu consequente arquivamento. É a minha proposta. Excelência, eu gostaria de pedir vista desse processo, por favor. Vista concedida ao Obrigado, conselheiro Excelência. Mário Melo. O último processo, não tendo pedido de vista ou destaque, dou por aprovado de acordo com a proposta de voto do relator. Pauta do auditor Alípio Filho. Temos 16 processos. Tem pedido de vista do conselheiro convocado Mário Filho no primeiro processo, 12.828/2023. Estou impedida e transfiro a presidência para o conselheiro Josué Cláudio conceda a vista. Recebo a presença de Vossa Excelência para apregoar o processo 12.828/2023, somente apenas para conceder vistas ao conselheiro convocado Mário Filho. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Obrigada. Tem pedido de vista do conselheiro Josué Cláudio no segundo processo, de número 13.424/2021. Vista concedida. Estou impedida nos processos 14.570/2023 e 14.503/2023. Passo a presidência ao conselheiro Josué Cláudio. Recebo mais uma vez a presença de suas mãos para apregoar o processo 14.570 de 2023, de relatoria do auditor Alípio Filho, registrando o impedimento da conselheira presidente Yara Lins. Passo a palavra ao relator. Senhor presidente, eu vou retirar esse processo de pauta, o 14.570. Processo retirado de pauta. Ainda na pauta do auditor Alípio Filho, o processo 14.503 de 2023, verificando que o impedimento não compromete o quórum de votação e não havendo destaques, declaro aprovada nos termos da proposta do voto do relator e devolvo a presidência à conselheira Yara Lins. Obrigada. Dou por aprovado, nos termos da proposta de voto do relator, o quinto e sexto processo. 14.788/2023 e 15.181/2023, visto não haver pedido de vista ou destaque. No sétimo processo, de número 10.235/2020, temos embargo de declaração. Passa a palavra ao Ministério Público de Contas. Obrigada, presidente. O Ministério Público, em consonância com o eminente relator, opina pelo conhecimento e negativa de provimento aos embargos, diante da ausência de vícios na decisão embargada, acrescentando que os embargos não são um instrumento processual adequado para a rediscussão de mérito, como bem vemos colocando há algum tempo aqui, que cabe recurso diverso para o objetivo perseguido pelo embargante. Pacificado, dou por aprovado o processo. Pauta do conselheiro convocado Luiz Henrique. Estou impedida nos dois processos, de 12.000... tem mais um embargo, gente. Desculpa. Temos embargo de declaração no oitavo processo, de número 10.675/2020. Com a palavra, o Ministério Público de Contas. Obrigada, Excelência. Também, em consonância com o eminente relator, opina este Ministério Público de Contas pelo conhecimento e provimento parcial aos embargos, para o fim tão somente de adequar o acórdão, inserindo a fundamentação da multa aplicada por grave infração à norma legal, mantendo a decisão em sua totalidade nos demais termos. Pacificado, dou por aprovado o processo. Nos demais processos, não havendo pedido de vista ou destaque, dou por aprovado nos termos da proposta de voto do relator.
Passamos à pauta do conselheiro convocado Luiz Henrique. Estou impedida nos dois processos, 12.031/2022 e 16.182/2023. Passa a presidência ao conselheiro Josué Cláudio, registrando que tem pedido de vista do conselheiro convocado Mário Filho no primeiro processo. Recebo a presença de Vossa Excelência para apregoar o processo número 12.031 de 2022 e concedo vistas ao conselheiro convocado Mário Filho. Ainda na pauta do conselheiro Luiz Henrique, registro o impedimento da conselheira Yara Lins no processo 16.182 e verificando que o impedimento não compromete o quórum de votação, não há destaques, declaro, portanto, aprovado nos termos do voto do relator e devolvo a presidência a Vossa Excelência. Obrigada. Passamos à pauta do auditor Luiz Henrique. Temos 7 processos. Tem pedido de vista do conselheiro convocado Mário Filho no primeiro processo, de número 12.190/2022. Vista concedida. Nos demais processos, não havendo pedido de vista ou destaque, considerando que o impedimento registrado não compromete o quórum, dou por aprovado os termos da proposta de voto do relator. Passamos à pauta do auditor Albert Furtado. Temos 2 processos. Temos destaque do conselheiro Érico no primeiro processo, de número 15.407/2023. Passa a palavra ao relator. Obrigado, presidente. Eu tenho a impressão que, nesse caso em especial, a questão está pacificada, porque eu determinei exatamente o objeto do destaque sob pena de multa. Está no comando da decisão. Pacificado, conselheiro Érico? Apenas no que diz respeito ao julgamento pela improcedência, porque no voto do relator ele julga improcedente. Ora, se é improcedente, não tem nem por que ameaçar o prefeito de ser multado, né? Se não é improcedente, não entendo isto. Na minha opinião, está tudo certo, mas tem que dizer que é procedente, não é? A representação para os efeitos do que foi posto mais adiante. Então, a divergência é essa, se é improcedente ou procedente. Agora, se for improcedente, não tem como ameaçar o prefeito de multa. Presidente, eu, na verdade, considerei improcedente porque não havia comprovação de descumprimento da recomendação expedida pelo Ministério Público. E, nesse caso em especial, por uma questão de cautela, eu determinei que ele obedecesse à recomendação sob pena de futura multa, já que não constava a comprovação dos autos. A questão processual é essa. Senhora presidente, eu gostaria de pedir vistas. Vistas concedidas ao conselheiro Josué Cláudio. No último processo, considera-se aprovada a proposta de voto no processo 14.611/2021, não havendo pedido de vista ou destaques. Encerrando a pauta ordinária, passamos para a pauta administrativa. Temos 16 processos na pauta administrativa e 1 processo na pauta de adiados, de número 7092/2023, que retorna após pedido de vista do conselheiro Érico, que registrou impedimento. Não havendo mais pedido de vista ou destaques, dou por aprovado nos termos dos votos desta presidente. No ensejo, conforme calendário aprovado e disponível na intranet, marco a próxima sessão ordinária para o dia 16/4. 16/4, no horário regimental.
Agradeço a Deus por mais uma sessão e que Deus nos proteja durante a semana. Muito obrigada a todos. Boa tarde. Bom almoço. Vamos almoçar?